Israel ordena a retirada imediata de moradores do sul de Gaza. E você vai ver também. Conselho da ONU aprova pedido de pausa humanitária em Gaza, mas Israel rejeita e diz que não vai cumprir acordo. Caixa Econômica deve lançar nova linha de crédito para público de baixa renda. Onda de calor tem pico previsto para hoje. Ao menos 4 capitais devem bater recorde de temperatura. E ainda, enorme tempestade solar ameaça deixar a Terra sem internet por meses. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, 1h04 pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa quinta-feira? Olha, nessa quinta-feira, Israel fez um alerta para que moradores de 4 cidades do sul da faixa de Gaza deixem suas casas. Panfletos foram lançados por aviões israelenses durante a noite de ontem. A ordem foi destinada para cidades próximas a Khan Yunis, local que recebeu milhares de pessoas vindas do norte de Gaza. Essa é a primeira vez que o exército de Israel realiza um alerta para o sul. O local era considerado até então seguro para que civis pudessem se abrigar dos bombardeios e também da incursão militar em andamento. No início da guerra, Israel ordenou que civis do norte de Gaza deixassem as suas casas, do norte para o sul. A medida aconteceu antes da incursão terrestre das forças israelenses. E olha, milhares de pessoas caminharam por dias apenas com objetos pessoais para o sul. A ONU estima que mais de 2.300.000 civis tenham sido deslocados desde o início do conflito. E o exército israelense afirmou nesta quinta-feira que assumiu o controle operacional do Porto de Gaza, uma infraestrutura crucial do território palestino. Esse é o 41º dia de guerra entre Israel e Hamas. Até agora foram confirmadas 12.902 mortes, 11.500 do lado palestino e 1.402 israelenses. Vale destacar que os números não puderam ser verificados de forma independente. O exército israelense afirmou nesta quinta-feira que assumiu o controle operacional do Porto de Gaza. A infraestrutura é crucial para o território palestino. O exército afirmou em um comunicado que a operação conjunta das forças blindadas e navais permitiu nos últimos dias tomar o controle operacional do Porto de Gaza, que estava sob controle da organização terrorista Hamas. E acrescentou que o movimento palestino usava o porto como centro de treinamento para suas forças de comandos navais, para planejar e executar ataques terroristas navais. A guerra começou com um ataque sem precedentes do Hamas em solo israelense dia 7 de outubro. Aproximadamente 1.200 pessoas foram assassinadas durante as ações, a maioria civis. Em represália, Israel bombardeia incessantemente a faixa de Gaza, submetida a um cerco quase total. Os bombardeios israelenses já deixaram 11.500 mortos, a maioria civis, incluindo 4.700 menores de idade. As informações são do governo do Hamas, que controla o território palestino. O Conselho de Segurança das Nações Unidas finalmente chegou a uma resolução nesta quarta-feira. O acordo proposto por Malta foca na situação das crianças e pede por pausas humanitárias em Gaza e também pela libertação de reféns. Mas o governo de Israel criticou o comunicado e deixou claro que não vai cumprir o que o texto pede. Sem os votos dos Estados Unidos, Rússia e Reino Unido, que se abstiveram, o Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu pausas humanitárias em Gaza. O texto proposto por Malta foi aprovado com 12 votos a favor. Esse projeto de resolução procura oferecer esperança. O seu objetivo é garantir uma trégua ao atual pesadelo em Gaza e dar esperança às famílias de todas as vítimas. Centra-se em particular na situação das crianças presas no enclave e daquelas que são mantidas reféns. A resolução pede pausas e corredores humanitários amplos e urgentes por um número suficiente de dias, para permitir a chegada de ajuda humanitária aos civis da faixa de Gaza. Além disso, o Conselho pede que todos os mais de 200 reféns capturados pelo grupo extremista Hamas durante os ataques do mês passado contra Israel sejam libertados, especialmente as crianças.
A proposta foi a primeira a ser aprovada pelo Conselho de Segurança desde o início da guerra, no dia 7 de outubro. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores de Israel diz que rejeita o texto apresentado por Malta. O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, afirmou que a resolução é desconectada da realidade. E vamos agora olhar para o nosso Brasil, porque a Caixa Econômica Federal anunciou essa semana que vai lançar uma nova linha de crédito para consumo voltada ao público de baixa renda. Vamos ver. A ideia é conceder crédito para a população de baixa renda comprar o que quiser. Essas foram palavras usadas pelo novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. A proposta, prevista para ser lançada em até 20 dias, é que a análise do cliente para a oferta do financiamento seja feita por meio do Behavior Score. Essa metodologia considera não só o nome limpo do cliente nos birôs de crédito, mas o histórico de bom pagador de contas de água, de luz, de telefone e outras despesas. O programa deve ajudar a trazer mais clientes considerados fiéis para o banco. Atualmente, dos 150 milhões de clientes da Caixa, apenas 20%, por volta de 30 milhões, são fidelizados. Muitas contas são para acessar linhas de crédito ou benefícios sociais, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, porém, não são correntistas que utilizam outros serviços bancários. A proposta mira o estímulo ao consumo através da oferta de crédito, consideradas fundamentais para o crescimento econômico. A digitalização das operações e a modernização dos canais estão entre as prioridades dessa nova gestão. A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido recorrente de 3.241 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano. O aumento foi de 16,5% comparado com o mesmo período do ano passado. Veja a seguir, onda de calor tem pico previsto para hoje. Ao menos 4 capitais devem bater recorde de temperatura. E ainda, enorme tempestade solar ameaça deixar a Terra sem internet por meses. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 13 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília. E voltamos com mais notícias dessa quinta-feira para você. A onda de calor que atinge o país parece alcançar o seu pico nessa quinta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de grande perigo e pelo menos 4 capitais brasileiras devem bater o recorde de temperatura hoje. A notícia dessa quinta-feira é que o calor dos últimos dias pode ficar ainda pior hoje. Segundo o IMET, Brasília, São Paulo, Vitória e Goiânia devem bater o recorde de altas temperaturas do ano, com máximas que chegam a 40 graus Celsius. Essas regiões também fazem parte do alerta vermelho de grande perigo, gerado pelo órgão para 15 estados e o Distrito Federal. A previsão de máxima em Brasília, no Distrito Federal, é de 35 graus, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. O recorde anterior era de 34,8 graus em setembro. Já em São Paulo, capital paulista, a expectativa é que os termômetros cheguem a 38 graus. A marca de 37,7 alcançada na última terça-feira era até então a segunda maior temperatura registrada pelo INMET na cidade desde 1943. Vitória, no Espírito Santo, pode bater os 33 graus, mas tem tendência de alta. No último domingo, dia 12, a capital registrou 37,7 graus. Com valores mais altos entre as capitais citadas, Goiânia deve bater nessa quinta-feira os 40 graus. A maior temperatura do ano na região até agora foi em 20 de setembro, quando os termômetros registraram a marca de 38,3 graus. Além dessas capitais, o Rio de Janeiro e Cuiabá, no Mato Grosso, devem chegar aos 41 graus durante a tarde dessa quinta. Essa é a quarta vez, só no segundo semestre do ano, que o Brasil enfrenta uma onda de calor. Segundo os meteorologistas, o calor de novembro é ainda mais intenso do que o registrado em agosto, setembro e outubro.
Bom, o alerta vermelho de grande perigo do INMET vai até às 23 horas e 59 minutos de sexta-feira, quando a temperatura começa então a diminuir devido à passagem de uma frente fria. E muita gente tem se perguntado, já tivemos temperaturas tão altas como essas antes? Por que notícias da chegada de ondas de calor têm se tornado cada vez mais frequentes? E outra coisa que também nos chama a atenção, dessa vez, é a durabilidade. O professor de meteorologia da Universidade Anhembi Morumbi, Iremar Soares, fala pra gente sobre a massa de ar quente que atinge o território brasileiro. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Iremar, professor de meteorologia. Vamos explicar um pouco, sobre essa onda de calor que está ocorrendo aqui no Brasil. E é claro que não é só no Brasil e outras partes do mundo. Mas focando aqui no nosso país, estamos com a influência do El Niño. Então o El Niño, ele é responsável pelo aquecimento do Oceano Pacífico. E esse aquecimento, através do que os meteorologistas chamam de teleconexões, ele afeta o mundo inteiro. Então, aqui na região, principalmente do Brasil, se dermos um foco, estamos com essas temperaturas muito elevadas, estamos com uma massa de ar muito seca aqui na região central do país, e essa massa de ar seca, ela impede que os sistemas frontais, ou seja, as frentes frias, se eu colocar, por exemplo, aqui chuva/trovoada, eu consigo ver aqui uma área no Rio Grande do Sul que é consequência da frente fria que já passou, mas tem outro sistema que deve atuar aqui nos próximos dias, mais ou menos para sábado para domingo. Esse sistema deve chegar com chuvas aqui. Se formos olhar as temperaturas previstas para hoje, quinta-feira, à tarde, aqui na área de São Paulo, estamos aí em torno aí de 29, mais a tardinha, 33 agora, interior de São Paulo 37, e quanto mais para o interior a gente vai andando, principalmente aqui na área de Cuiabá, podemos encontrar temperaturas aqui previstas de aproximadamente 41 graus. Tá bom? 43 aqui em Bahia Negra, Miranda, Corumbá 41. Então essa massa de ar seca, que está potencializando essa advecção para São Paulo. O que faz que São Paulo está chovendo? São Paulo está chovendo porque ainda tem um pouco de umidade que vem aqui da Amazônia. Se eu conseguir fazer o zoom, podemos ver o fluxo de ventos. Os ventos são trazidos aqui da Amazônia e traz essa umidade junto com o calor. O que aconteceu com essa onda de calor? Um bloqueio atmosférico no centro aqui do país, uma massa de ar quente e seca, influência do El Niño, que influencia o mundo inteiro, principalmente está influenciando aqui a nossa região. Tá ok? Muito obrigado, até mais. Voltamos para falar sobre o tempo, só que aqui em São Paulo, porque a Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de tempestades e também para rajadas de vento de até 100 km por hora entre sexta-feira, amanhã e domingo. Aqui no estado é esperada aquela mistura perigosa de calor, umidade vinda da Amazônia e a passagem de uma frente fria, ou seja, condições perfeitas para chuva forte, ventania, raios e até chuva de granizo. Não faz muito tempo que uma forte tempestade provocou caos, inclusive com a interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 4 dias em algumas regiões aqui de São Paulo, além da morte de pelo menos 6 pessoas. Então, para falar sobre o assunto, eu recebo agora o capitão Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil. Capitão, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniela. Mais uma vez, bom estar falando com vocês. Capitão, gostaria primeiro que o senhor aproveitasse esse espaço para comunicar esse alerta feito pela Defesa Civil. Temos a possibilidade de recorde de temperatura nessa quinta-feira, que seria o pico aí da onda de calor, e a previsão de muita chuva, como eu falei anteriormente, entre amanhã e domingo. Com certeza, Daniela. Nós estamos em um alerta que emitimos, renovando o alerta anterior sobre ondas de calor. Então, esse alerta ele começou já na semana passada, se estendeu nessa terça-feira até sexta-feira, sob fortes ondas de calor no estado de São Paulo. Então, uma frente quente entrou, uma massa de ar quente seca entrou no nosso estado, fazendo com que as temperaturas ficassem mais altas e a umidade relativa do ar mais baixa. Então, existe possibilidade de, na capital, nós marcarmos
marcas históricas de temperatura nos termômetros. Então, nós, nessa semana, nessa onda de calor, nessa 8ª onda de calor do ano, 4ª onda de calor do semestre, ela já marcou a 2ª maior marca histórica desde os nossos registros de 1946, que foi 37,7. A primeira marca está em 2014, com 37,8, e existe a possibilidade de nós alcançarmos e passarmos essa marca, porém ainda nós não temos o registro exato. Juntamente com essa onda de calor, nós emitimos ontem, a Defesa Civil, ela emitiu um alerta que vai de sexta-feira até domingo sobre fortes tempestades que podem surgir e ocorrer no estado inteiro, em diversas partes do estado. Tem uma massa de ar fria que vem chegando do sul do país, como você bem colocou, pode acontecer esse choque, gerando essa chuva mais intensa, principalmente sempre nos finais do dia. Então, existe a possibilidade de chuva sempre no período da tarde para a noite, principalmente em alguns lugares e regiões do nosso estado. Então, alguns locais, como por exemplo São José dos Campos, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, nós podemos ter chuvas e acumulados em torno de 150 milímetros nesse final de semana. Além disso, nós temos essa chuva carregada com granizo, também raios e a possibilidade de ventos fortes. Os nossos registros eles podem alcançar entre 60 e 80 km por hora e em algumas partes do estado podem chegar também até 100 km por hora, viu, Daniela? Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente agora recomendações para os moradores das regiões afetadas sobre como proceder, quais os cuidados que devem ser tomados. A gente vai tentar focar aqui, capitão, nos grandes riscos com relação à direção, quem estiver em deslocamento, por exemplo, quais os cuidados também para quem estiver dentro de casa? Com certeza. Nós passamos sempre algumas orientações, como por exemplo, no caso da mudança de tempo, né? Então, a gente sabe que com essa onda de calor, a principal orientação é se hidratar. Em relação à mudança do tempo, começa a chover, o vento mais forte, é importante que as pessoas tenham essa percepção da mudança do momento climático ali, quando ela estiver na rua ou ela estiver em algum deslocamento, que ela busque um local num abrigo seguro. Os ventos podem ser fortes, eles podem destelhar residências, podem tirar equipamentos de algum lugar alto, mais íngreme, podendo gerar ali até uma situação de risco nas pessoas. Além disso, nós temos o problema de quedas de árvore. Então, a gente sabe que o vento muito forte ele pode acabar derrubando árvores ou até muros também podem cair. Por isso que é importante que as pessoas, no momento que tem essa virada de tempo, que elas busquem se abrigar em locais seguros, de alvenaria ou até um ambiente comercial, espere passar essa tempestade, esse vendaval, para que ela depois possa retomar a normalidade do seu deslocamento. Importante também que as pessoas que estão com veículo, que elas não parem em locais incompatíveis ou, por exemplo, também embaixo de árvores, porque a árvore pode cair e acabar gerando a pessoa e vitimando ela também. Tá certo, essas são as recomendações do capitão Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil, para que você que nos assiste se proteja. Muito obrigada, capitão, pela sua participação. Nós que agradecemos mais uma vez por estarmos aqui sempre falando com vocês e passando informações, prestação de serviço para a população, porque essas informações salvam vidas. Essas informações salvam vidas, com certeza. Muito obrigada, capitão. Bom, parece até roteiro de filme apocalíptico, mas se trata de uma previsão para a vida real. Pesquisadora alertou sobre um possível colapso da internet após uma tempestade solar. O apocalipse da internet, como eles estão chamando, deve acontecer já no ano que vem. E é por isso aí que a gente traz para vocês todas essas informações. Uma tempestade solar de intensidade semelhante atingiu a Terra em 1859. Na época, o episódio ficou conhecido como Evento
Carrington. Então fica aí o alerta e a gente vai acompanhando e trazendo para vocês todas as notícias. Antes de encerrar essa edição, a gente deve lembrar que essa é sim uma data especial. No dia 16 de novembro de 1958, nasceu o pastor Jaime de Amorim Campos. Pois é, são 65 anos de vida, 6 décadas e meia de uma história em que ele não é o personagem principal. O protagonista é Deus, que mudou a vida dele. E através dele vem mudando a vida de muita gente ao longo de todo esse tempo. Por isso, mais que os parabéns hoje, é dia de agradecer a Deus pela vida do pastor Jaime. Uma ótima tarde a todos e a gente se vê amanhã às 8h30 da manhã. Uma ótima tarde. Até mais. Meu amigo pastor Jaime, meu irmãozinho, já tem uns aninhos aí que eu estou orando para o senhor sempre, né? Mandando a sua bênção, o seu aniversário. Aliás, desde que o senhor entrou na igreja antes, já orávamos, né? Dona Tereza ia lá buscar a oração pelo Jaime, o Pinguço, que virou agora o poderoso em Cristo. Olha, continue nessa fé, a sua missão é grande, que Deus abençoe você, fortaleça-se no Senhor, em nome de Jesus. Amém.